Glória a Deus. A paz de Cristo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, tá firme e forte? Tá firme e forte? Só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Eu quero trazer um assunto aqui, meus irmãos, bastante relevante, interessante, necessário e preciso. Muitas vezes as pessoas que frequentam a igreja, que aceitaram Jesus como Salvador, né? Muitas vezes, irmãos, essas pessoas não alcançam a bênção e nem a libertação, a cura. Não é porque às vezes a pessoa não tem fé. Às vezes também não é falta de oração. Às vezes também não é falta de ler a palavra, né? Deus trazia na minha alma que muitos não recebem a bênção é porque dá glória pro Deus errado. Dá a glória devida ao Deus errado, da maneira errada. Muitas vezes as pessoas, elas estão já até um tempo na igreja, na presença de Deus, só que eles não ensinam como que a pessoa deve adorar a Deus. Só ensinam que tem que aceitar a Cristo, que aceitar Jesus, se batizar e tá tudo bem, fica por isso mesmo e vai ser salvo. E nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Nós sabemos que não é bem assim. A pessoa, ela pode estar no lugar certo, mas dando glória para o Deus errado. E eu vou explicar. Olha, sem sombra de dúvida, muitas pessoas não recebem a bênção porque não dá devida glória ao Criador. A devida glória ao Criador. Tem lugares por aí, eu sei porque eu já frequentei igrejas, frequentei várias denominações, irmãos, para conhecer. Para conhecer. E você percebe que nessas denominações tem muita glória para o homem. É a casa de oração, a igreja é de Deus, mas tem muita glória para o homem. Tem muita glória para o homem e eu vou explicar por que isso acontece e as pessoas não sabem discernir. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus, ele vai testificar no seu coração o que é da glória ao homem. Ele vai testificar. Eu já tenho falado aqui em vídeos anteriores, aí há 8, 6 meses atrás, sobre isso. Mas Deus tem me tocado para reforçar isso, para falar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas não recebem a vitória, não recebem a bênção, porque está no lugar certo, muitas das vezes, mas está dando glória para o Deus errado. Irmã, mas peraí, a igreja evangélica não é só um Deus que eles cultuam, não é só um Deus que eles adoram, não é só um Deus que eles oram? Como assim, irmã? Está no lugar certo, mas está dando glória para o Deus errado? Está no lugar certo, mas muitas vezes está dando glória para a pessoa errada. Para o Deus errado. Antes de ler a palavra, eu quero contar algo aqui. Esses tempinhos atrás aí, presta atenção que tu vai aprender. É melhor tu aprender um pouquinho hoje
do que tu ficar 1 hora de joelho. Sabia? Sabia que é melhor você aprender um pouquinho da palavra de Deus agora, do que você falar assim, ah, Deus, eu não vou ouvir esse vídeo não. Mais tarde eu faço meia hora de oração. Mais tarde eu oro 1 hora de joelho. Mas vale esse pouquinho que tu vai ouvir aqui, que tu vai aprender aqui. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela doutrina a nossa alma. Ela doutrina a nossa alma. Ela coloca a nossa alma na linhagem. Coloca disciplina a nossa alma. Não adianta nós praticar tudo que o povo fala, assim, que os evangélicos falam. Não adianta nós praticar tudo. Se dentro de nós não existe a doutrina da palavra, se dentro de nós não existe disciplina do Espírito, para que o que você faça renda frutos, que você venha dar frutos. Por exemplo, se você pega uma planta, alguém te dá uma planta já grande, te dá uma planta, vamos supor, um pé de abacate, te dá um pé de abacate já grande. Aí você vai lá e planta no seu quintal, planta lá no seu terreno o pé de abacate, que já tá, né, já tá grande já o pé de abacate. Então você vai plantar. Você pode até colher abacate daquele pé de abacate. Você pode até colher abacate. Mas, só que esse pé de abacate, ele não foi, às vezes, plantado no lugar certo, ele não teve o adubo certo, ele não teve a terra certa, as vitaminas certas, ele não recebeu ali a chuva que ele devia receber ali para poder ele... Sabe, pode até dar um fruto, mas vai dar aquele fruto meio raquítico, meio amarelado, meio xoxo, sabe assim? Agora, se te dão, presta atenção, se te dão um caroço de abacate, se a tua vizinha, se a teu parente fala assim, ó, aqui tem um caroço de abacate, você quer para plantar? Aí você, quero... Você pega uma vasilha, você faz o que tem que fazer ali para plantar aquela, aleluia, louvado seja Deus, aquela semente, né? Aquele caroço de abacate. E ali você começa a cuidar daquele caroço de abacate. Passados-se alguns meses, pode ser que demore um pouco, passados-se alguns meses, lá está o abacateiro saindo as primeiras folhinhas. E ali ele começa a crescer passo a passo, passo a passo, passo a passo. Daí 1 ano, 1 ano e meio, olha, se ele for bem cultivado, se ele for bem zelado, né, aproximadamente aí 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do que ele recebe, das vitaminas que ele recebe, dos cuidados que ele recebe, né? Se ele é aguado de vez em quando, cuidado, ele vai dar bons abacates. Quando chegar o momento dele produzir, ele vai produzir aqueles abacates bonitos, maravilhoso para consumo. E todo mundo vai ficar com inveja de seu pé de abacate. Por quê? Porque foi você que cultivou. Você pegou ali do caroço. Você fez o plantio, você cuidou, você tratou dele. Então, por que eu estou te dizendo esta parábola, essa ilustração? É a mesma coisa que acontece nas igrejas por aí, irmãos. É a mesma coisa. Eles te dão uma lista de obrigação. Eles falam, para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, eles já te dão meio caminho andado, né? Já, ó, se você orar muito, você vai receber a bênção. Se você jejuar bastante, você vai receber a bênção. Se você for frequente nos cultos, você vai receber a bênção e por aí vai. Então já te dão um pé de abacate meio crescido, né? Você não aprendeu, aceitou Jesus e ali foi aprendendo, passo a passo, pouco a pouco, até chegar a ser varão perfeito, como diz a palavra de Deus.
E por que eu estou te dizendo isso? Quando as pessoas já recebem isso meio que pela metade, outros dizem assim, e eu já vou entrar na palavra. Outros dizem assim, ó, não precisa você fazer isso ou aquilo. Você vem na igreja. Você vem na igreja, todo dia você vem na igreja, você traz o dízimo e ó, tá tudo certo, você tá salvo, você vai pro céu. Entendeu assim, irmãos? E tá errado isso. Isso é errado. A incumbência do pastor, do missionário, do pregador, do líder, é ensinar. É ensinar a palavra de Deus. Como realmente ela é. E como que ela cresce dentro do ser humano. Dentro do novo convertido. Você aqui que é dono de rebanho. Você que tem obra na sua mão. Você tem uma grande responsabilidade. Você tem que ensinar aquela pessoa nova. Orientar ela. Passo a passo. E não adianta querer que ela aprenda tudo num dia só. Que isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. A pessoa não nasce sabendo e ela não aprende tudo num dia só. Não. O líder tem que ter paciência, a mulher que está na frente do trabalho tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ensinar, para que mais tarde essa arvorezinha ela possa dar fruto e frutos perfeitos. Não frutos estragados. Tá compreendendo? Louvado seja Deus. Então, quando eu disse aqui que muitas pessoas estão no lugar certo, mas estão dando glória por Deus errado, presta atenção numa coisa que tu vai aprender aqui hoje, e eu creio que tu nunca mais vai esquecer. Irmãos, a Bíblia diz, aleluia, aqui em, Isaías 42. Isaías 42 diz assim, 42:8. Isaías 42:8. Preste atenção nesse versículo. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois ao outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Entendeu? Eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o meu nome. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outros não darei. E nem o meu louvor às imagens de escultura. O que é imagem de escultura, irmãos? É aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. É aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E adora como se fosse Deus. Então, antes de ler, eu vou ler 3 passagens aqui para você entender. Certo dia, eu estava ouvindo, apareceu um vídeo de uma pregação, e o título daquele vídeo, daquela pregação, me chamou a atenção. E eu falei assim, vou assistir essa palestra, né? Ali ia ter uma convenção, né? Ia ter uma convenção ali e era um pregador famoso que ia pregar ali. Vai vendo. Então, ali, famoso para eles, né? Porque para mim, famoso é Jesus. Então, ali, irmãos, eu abri o vídeo, eu falei, vou assistir. Era uma convenção que estava tendo ali, e veio esse pregador para pregar. Aí veio o pregador para pregar, e o pastor local, e eu assistindo ali, né, toda empolgada, querendo ouvir a palavra do homem, né, querendo ouvir o que ele ia pregar, né. Ali, o pastor daquela igreja, então eu vi aquele púlpito assim, bem grande, mas cheio de homens, e do lado direito, do lado esquerdo, aquelas mulheres, né? As mulheres, esposa do pastor, tudo ali. Mas era muita gente. E ali eu falei, meu Deus. E ali aquele pastor,
antes dele passar a palavra para o pregador, né? Ele começou a falar e dar muitas saudações, irmãos. Ele começou a dar muitas saudações. Então, cumprimentou o pastor fulano de tal e falou o nome dele, o reverendíssimo, o queridíssimo, o amadíssimo fulano de tal. E ali apresentou aquele homem. Daí a pouco apresentou o outro, o pastor Wellington não sei do que, o pastor presidente das Assembleias de Deus, não sei da onde, e foi falando, e a sua esposa ali do outro lado, aí a mulher acenou com a mão, e a sua esposa ali do outro lado. Então ali começou aquele negócio, sabe? Olha, não, tava ali para ouvir o vídeo, né? Tava ao vivo. Aquele homem, ele começou com tanta saudação, irmãos, tanta saudação, e o tempo passando. E já estava dando 15 minutos, de relógio ali, e nada de vir a palavra, nada dele passar para o pregador. E ali, é porque vamos, a nossa irmã, queridíssima irmã, a irmã fulana de tal, que é a esposa do pastor fulano de tal, que dirige o círculo de oração tal, da igreja tal, da cidade tal, eles são pessoas de Deus, são um homem e uma mulher de Deus, Deus está na vida deles, eles, irmãos, ali começou muita coisa ali, sabe? Eu falei, gente do céu, que horror. E não acabava nunca aquilo. Quando eu pensava que ia acabar para começar o vídeo, começava tudo de novo as apresentações. E o que me chamou a atenção daquilo é que ele dizia assim, pastor fulano de tal, Paulo não sei do que, meu amadíssimo, queridíssimo, reverendíssimo, sabe assim, ele usava esses termos, essas palavras assim. E ali, eu falei, meu Deus, não vai acabar nunca não, essa saudação, meu pai. Misericórdia. Quer dizer, eu cansei de ficar ouvindo tanta saudação, de ouvir o pastor chamar ele de amadíssimo, queridíssimo, reverendíssimo, e não sei, você já viu isso? Porque eu já vi inúmeras vezes isso nas igrejas. O fulano de tal, e porque não sei o quê. Gente do céu. Aí eu pensei comigo assim, se fosse Jesus... Não, aí ele falou, não, aqui temos o pregador fulano de tal, que veio não sei da onde, né, veio tantos dias de viagem, começou a falar, excelentíssimo pregador. Ele começou com uma... Gente, mas ele exaltava demais as pessoas, era muita exaltação para a carne. Aí eu fiquei pensando comigo assim, eu falei, meu Deus, já pensou, Jesus? Se fosse Jesus que tivesse chegado, preste atenção, se fosse Jesus que tivesse chegado ali para pregar, eu duvido que algum daqueles ali iriam ficar chamando Jesus, meu amadíssimo, queridíssimo, amabilíssimo, mestre amado. Não, eles não iam, irmãos. Eles não iam dar essa reverência, essa importância para Jesus, se fosse Jesus que estivesse ali para pregar. Tu concorda ou não? Não ia, irmãos, eles não iam. Aquele pastor, aquele homem, ele tomou tanto tempo chamando fulano de amadíssimo, de reverendíssimo, disso. Que eu falei, meu Deus, se fosse o Senhor Jesus que viesse aqui nessa palestra aí, nesse evento aí para pregar, não ia ter uma homenagem dessa. Não ia.
Não ia ter essa homenagem toda aí. Perderam o maior tempo. E olha, eu fiquei tão chateada com isso, com essas coisas que eles ficaram falando, e apresenta fulana, e apresenta cicrano, e fulano levanta, e todo mundo bate palma, e a igreja batia palma, é porque ele é o fulano de tal que veio não sei da onde, do Rio de Janeiro, o fulano de tal que veio não sei da onde, porque ele é um homem de Deus. Irmãos, mas foi tanta glória para a carne, que Jesus ficou embaixo do tapete. Jesus ficou embaixo do tapete. Eu falei, meu Deus, se fosse Jesus que fosse pregar, eles não fariam isso. Não dariam toda essa glória, toda essa manifestação de prazer, de alegria, de ter fulano de tal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sabe assim? Então, você percebe que é uma coisa fora do comum. É fora do comum, irmãos. Não precisa isso, gente. Então, ele fala aqui, aleluia, que o nome dele é Jeová e a glória dele ele não dá para ninguém. Aleluia. Isso sem contar que tem aquelas pessoas que quando vem um pregador de fora, a irmã chora, ela chora, ela abraça a pessoa, ela faz aquela homenagem. Então, são pessoas que estão no lugar certo, dando glória para o Deus errado. Dando glória para o Deus errado. Então o Senhor fala aqui em Isaías 42 que ele não dá a glória dele para ninguém. Aleluia. E que, louvado seja Deus, as imagens, as pessoas, ele não dá a glória dele não. Agora o homem dá. As pessoas não recebem, vou voltando lá atrás, as pessoas, a maioria delas não recebem o Espírito Santo, não recebe o batismo com o Espírito Santo, porque dá glória para o Deus errado, dentro da casa de oração. Está no lugar certo, mas está dando glória para o Deus errado. Quer ser batizada com o Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, mas dá glória para o homem errado, dá glória para o ser errado, para o Deus errado. A glória, ela é de Deus. Ela é de Deus. Então diz aqui também em João 3. João 3, louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. João diz aqui que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele apareça. Então, você percebe que o que acontece dentro dessas igrejas, dentro desses ministérios, é que eles engrandecem o homem, exalta a criatura e não ao Criador. E quando engrandece um pouquinho o Criador, fica por último, fica para o final. Fica lá no terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Você está entendendo? Está entendendo, irmã? Se tu vai na igreja, se tu vai na casa de oração, a tua exaltação, o teu glória, o teu aleluia, o teu coração tem que estar voltado para glorificar, exaltar o nome do Senhor e não o nome dos homens. Porque João aqui disse que ele cresça e que eu diminua. Então, hoje em dia, nós estamos vendo o contrário dentro dessas igrejas. É tanta apresentação,
É tanta apresentação da pastora fulana de tal. É tanta pressão da cantora fulana de tal. Do pregador fulano de tal. Coloca uma carne lá em cima. E o Criador lá embaixo. Aí saem doentes, tristes, acamados, abatidos, perturbados, endemoniados. Com tudo quanto é tipo de problema que veio, volta. Por quê? Porque a glória foi para o Deus errado. A glória devida, que seria dada a Deus, foi dada ao homem. Preste atenção. Deus, ele só recebe, irmãos, as primícias. Deus, ele só recebe as primícias. O que é primeiro. Primeiro. Tem gente que chega na igreja, cumprimenta a igreja todinha. Só depois ela vai falar com Deus. Só depois ela vai dobrar o joelho para orar. Primeiro, ela saúda toda a igreja. Depois é que ela vai saudar o Senhor. Sempre por último. Sempre por último. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele só recebe as primícias. Deus não recebe outra coisa. É por isso que as pessoas não são curadas dentro das igrejas. É por isso que as pessoas não recebem a libertação dentro das igrejas. É por isso que as pessoas não são transformadas no Espírito, pelo Espírito de Deus, dentro das igrejas. Porque não existe lugar para o Espírito de Deus. Primeiro, eles dão os assentos para a carne, para o homem, para a mulher. Para depois, no final, dar um pouquinho do espaço ali para Jesus, para a palavra. Pegou a visão? Você entendeu por que muitas vezes você não é curado dentro da igreja? Você está entendendo por que muitas vezes você entra doente na igreja e sai doente? Porque a glória que houve ali, aleluia, da igreja em peso, não foi para Deus, não foi para o Senhor, foi para a carne, foi para o homem. Está compreendendo? Então é por isso que muitos, do jeito que chega, sai. Não recebem nada. Não recebem. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Senhor diz aqui em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória não repartirei com ninguém. Não repartirei, não darei a minha glória para ninguém. É que Deus, ele não faz assim, Deus, ele não faz negócio com a glória dele. Ele não faz negócio com a glória dele. E tem muita gente dentro das igrejas que estão mortos espiritualmente porque negocia a glória de Deus. Salmo 4 fala assim: vós a tendes convertido a minha glória em infâmia. O que é infâmia? Descrédito. Em descrédito. Converte a minha glória em descrédito e depois quer a minha bênção? Converte a minha glória em infâmia, coloca a minha glória em descrédito para trás das suas costas, como uma coisa sem valor, e depois quer do meu espírito a porção dobrada, quer do meu espírito a minha graça, quer do meu espírito os dons, quer do meu espírito falar em língua. Está compreendendo? Quando nós nos colocamos, meus irmãos, na presença de Deus, a primeira glória, o primeiro aleluia, não é para a irmã que está na porta. Não é para o irmão que está na porta. Aprenda isso.
Aprenda que tu estás ali, na casa de oração, para adorar a Deus. Buscar a face de Deus unido com todos os irmãos. Mas se primeiro você fala com meio mundo que está lá dentro, para por último falar com Deus, saiba que você tem cometido esse erro, talvez. Você que ainda não se inteirou dessa verdade, você está perdendo tempo e perdendo inúmeras bênçãos de Deus. Tem pessoas que chegam na casa de oração. Chega na casa de oração. Conversa muito, fala com todo mundo dentro da igreja. E depois de falar com todo mundo, vai lá e dobra o joelho para falar com Deus. Então você já demonstrou que o que você veio fazer ali era dar a sua glória para a carne, para o homem, não para o Senhor. De início já não teve reverência. De início já não teve respeito. De início já não teve amor. Está compreendendo por que essas igrejas, irmãos, são doentes? Doentes. São anêmicas. Não tem a operação do Espírito Santo. Porque se comportam dessa maneira. Isso sem contar, muitas vezes o pregador está pregando lá, está ministrando a palavra, e a pessoa vai no banheiro, a pessoa sai para fora, levanta toda hora, fala com quem está atrás, fala com quem está na frente, não tem respeito, não tem reverência, não tem um pingo de amor pelas coisas de Deus. E aí depois reclama que Deus não ouve a oração, que Deus não ouve o jejum, que Deus não recebeu, que Deus isso, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas é por causa disso, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos adorando o Deus errado. A glória não é do pastor. A glória não é da esposa do pastor. A glória não é do ancião. A glória não é do cooperador. A glória não é do cantor. A glória, ela é de Deus. Aprenda isso. Que aquilo que você dá como primeiro, se primeiro você deu a glória para pessoas, para a carne, para o homem, para a mulher, a glória que você vai dar depois, Deus não recebe não, irmãos. A glória que você vai dar depois, o aleluia que você vai dar depois, tudo que você deu depois foi rejeitado. Pois o Senhor é o seu nome e a sua glória ele não dá para ninguém. Não pense que você vai adorar ao homem, vai adorar a mulher, vai ficar dando glória para a irmã Carmelita aqui. Não pense que você vai ficar aqui me colocando lá no pedestal, porque isso, porque aquilo, porque ela é uma mulher de Deus, e porque isso, e porque aquilo, e aquilo outro. Não pense que você vai receber alguma coisa, porque não vai. Não vai. Não vai. A glória não é minha. Eu não tenho glória. Eu sou pó e cinza. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo. Não é a mim que você tem que exaltar. Não é o pregador que você tem que exaltar. Não faça isso. A exaltação é para o Senhor. Nós já temos falado aqui, irmãos, ensinado, aleluia, nos vídeos anteriores. E eu já percebi que aqui tem muitas irmãs que já aprendeu a servir a Deus. Já tirou meu nome do rótulo, tirou meu nome dos comentários
Porque muitos vídeos atrás eu pedi para tirar. E já ensinei essa parte aqui. E Deus está novamente falando, porque tem muitas pessoas novas aqui. Então eu já percebi que tem muitas irmãs aí que elas escrevem comentário, elas falam, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, gratidão meu Deus, Senhor Jesus eu te amo, Senhor Jesus muito obrigado por esta palavra que tu ministrou no coração da tua serva. Nem meu nome fala. Se você age assim, o seu glória, o seu aleluia, a sua exaltação, a sua gratidão está sendo para o Senhor. Amém? Aleluia. Se você... não, eu vou reverenciar a pessoa da irmã, vou reverenciar o pregador, vou reverenciar o pastor, e vou para mim... Não, irmãos, isso é errado. É muito errado. Por causa disso, muitos deixam de ser abençoados. Muitos. Não é porque você admira um pregador que você tem que ficar dando glória para ele. Presta atenção. Dá glória para Cristo. Jesus é o modelo. O apóstolo Paulo, ele disse, vós sois imitadores de Cristo. De Cristo. Porque eu imito Cristo. Então, vós também tem que ser imitadores de Cristo. De outro homem, não. Está entendendo, irmãos? Então, para encerrar, eu quero ler Apocalipse 4. Para nós encerrarmos Apocalipse 4. Para fechar com chave de ouro. Aleluia. Então, aprenda. Quando você for ao culto, quando você for... estar junto com o povo de Deus para louvar, para engrandecer, seja qual for o movimento, aprenda que as primícias é para o Senhor. É para o Senhor. E se você deixa o Senhor por último, a tua ida, tudo que você fez ali é inútil. Eu sinto muito lhe dizer, mas você perdeu tempo. Porque de Deus você não recebeu nada. Nada. Porque a tua glória primeiro foi para o homem, o teu glória primeiro, a tua atenção primeiro foi para a carne, para o ser humano. E por último para Deus. E Deus não recebe aquilo que é resto, não. Deus não recebe o que é resto. Deus ele só recebe aquilo que é primícia. Aprenda em nome de Jesus. Primícia. Chegou na igreja? Entra. Não cumprimente ninguém. Você não precisa cumprimentar ninguém. Vá, dobre o seu joelho e fale primeiramente com Deus. Fale primeiramente para Cristo. Senhor, eu estou aqui na tua casa de oração, Pai. Eu vim te adorar, eu vim te louvar, eu vim te agradecer, glorificar o teu nome juntamente com o teu povo. Ora, massore mandara calavassuri andalamai. Aleluia. As primícias é para Deus, meus irmãos. Para Deus, tá? E aí você vai ver a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem, que estão no mesmo lugar. Aqueles que se comportam assim, eles são abençoados. Eles recebem a palavra, eles recebem ali as línguas, recebem a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aprenda a servir a Deus. E eu volto a repetir, aqui nos comentários, irmãos. Tira o meu nome dos comentários. Deixa somente o nome de Jesus. Deus, eu te agradeço. Te glória. Coloque sua glória para Jesus, irmão. Não precisa. Não há necessidade de você escrever o meu nome aí. Tira meu nome dos comentários. Escreva o nome de Jesus. Em vez de colocar o meu nome, coloca o nome de Jesus aí.
Dá glória para o teu Deus. Sirva o teu Deus de alma e de coração. Porque você está muito enganada, muito enganado, se você pensa que Deus não lê os seus comentários. Ele lê. Ele sabe o que você escreveu. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Para de dar glória para a carne. Para de dar glória para a irmã Carmelita. Para com isso. Por isso que tu está doente ainda. É por isso que tu ainda não foi liberta. É por isso que você ainda não recebeu a vitória. É por isso. Veja se não é por isso. Porque tu fica dando glória para a carne. Exalta o teu Deus. Aprenda a servir o teu Deus. Ninguém merece, irmãos. A carne não merece. Ó, eu vou citar um exemplo aqui. Presta atenção. Se eu morrer hoje, vou colocar eu, né? Mas isso tu pega para todo lugar que tu for. Pelo amor de Deus. Se eu morrer hoje, sou pregadora, certo? Amo pregar a palavra do meu Deus. Mas se eu morrer hoje, 3 dias, hoje é sexta-feira. Aí, se eu for morrer hoje de madrugada, aí passa sábado, domingo, segunda. Passa 3 dias. Se você for lá no túmulo onde eu fui enterrada, essa matéria aqui, ó, já está apodrecendo. Já está cheia de bicho, apodrecendo. É melhor tu andar com o pé no chão e acordar para a vida, criatura. Então, vai estar apodrecendo já. Porque do pó veio e pro pó torna. E sobe a alma e o espírito. Volta para Deus. Aí eu quero dizer para você assim. Jesus morreu. Jesus morreu. E foi enterrado. Colocado no túmulo. Não foi? Jesus não foi colocado no túmulo? Foi. E o que aconteceu com 3 dias depois? 3 dias depois, Maria e a Maria Madalena e a outra Maria, são 2 Maria, elas foram lá no túmulo. Quando elas chegaram lá no túmulo, Jesus estava lá? O corpo de Jesus estava lá? Não, não estava. Jesus, no 3º dia, já havia ressuscitado dos mortos e o corpo dele não estava lá. E o anjo apareceu para Maria e disse: Maria, quem tu busca? A quem tu busca? O vivente entre os mortos? Tu está buscando um morto, um vivo entre os mortos, Maria? O anjo fala para Maria. Jesus já havia ressuscitado. Ele não estava lá. O corpo de Jesus não estava lá. Você está compreendendo? Quem ressuscitou foi Jesus Cristo ao 3º dia. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. O corpo de Jesus é imortal. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que aqui na terra ele era 100% homem e 100% Deus. Porque o corpo de Jesus não foi consumido pela terra. Porque ele não era da terra. O corpo de Jesus foi concebido do Espírito Santo. Então o corpo de Jesus era santo. Não pertencia à terra, mas o meu corpo pertence à terra. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 42 que, aleluia, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A minha glória à carne, ao homem, à imagem de escultura não darei. Ele é o rei. Aleluia.
A Ele a glória. Então, meu querido, minha querida, você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo porque você está dando glória para o Deus errado. Dá glória para o Deus certo, para o teu Deus. E outra vez, vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, mesmo estando no mesmo lugar. Aleluia. Compreende? Deus, ele não quer batizar todos com o Espírito Santo, com certeza quer. Mas é necessário glorificar o nome dele da maneira correta. E parar de glorificar o homem, parar de glorificar a carne. Está compreendendo? Então eu só quero encerrar aqui com a palavra em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, para nós fechar com chave de ouro. Apocalipse 4, 10 diz assim: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu tudo criaste e porque todas as coisas foram por ti formadas. Foi ele que criou, foi ele que formou. Então a glória é dele. Aleluia. Então, o que me chama a atenção aqui nesse versículo, meus irmãos, é o seguinte. Aleluia. Louvado seja Deus. Os 24 anciões se prostraram diante do trono e adoravam o que estava sentado no trono. E veja o que eles fizeram. Esses anciões, aleluia, carregavam uma coroa de ouro na sua cabeça. Todos os anciões, todos os 24 anciões carregam uma coroa de ouro na sua cabeça. E quando eles chegam perante o trono de Deus, eles se dobram, se prostram e jogam e lançam as suas coroas na presença do Deus Criador. Está compreendendo? Que os anciões, eles chegam e tiram as suas coroas e lançam diante do trono. Ou seja, é como se eles dissessem assim: essa coroa que está nas nossas cabeças, não merecemos estas coroas. Esse gesto que eles fazem aqui, é como eles dizendo: essas coroas não nos pertencem, essas coroas não cabem em nós, não temos essa glória é desse Deus. Então eles pegam aquelas coroas, os 24 anciões, e lançam as coroas perante o trono, dizendo: a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor para sempre. Louvado seja Deus. Então aqueles anciões, eles perante o trono de Deus, eles não se sentem capazes de carregar aquela coroa. E quem deu aquela coroa aos 24 anciões? Foi o próprio Deus que os coroou, que os colocou em suas cabeças. Mas perante o trono, eles lançam de si aquela glória, lançam de si aquelas coroas e lançam perante o trono, dizendo: dignos és tu, Senhor. Alavassuri cantere vassori alamala macia. Ondaravassori mandai. Alamácia calamassuri. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Louvado seja Deus, que nem os anjos se sentem dignos de carregar uma coroa. Aleluia. Porque a glória é tua, Senhor.
Tu criou todas as coisas, eu sou feitura e criatura tua, e se dobraram perante o trono. Rabassori calavassuri alamai. Eles se dobraram perante o trono, eles se humilharam perante o trono. Eles tiraram as suas coroas e colocaram diante do trono. Compreenda a igreja de Deus que está aqui. Aleluia. Entenda a palavra de Deus. Aleluia. Enquanto nós estamos nos dobrando diante de seres humanos, enquanto nós estamos dando glória para pessoas, para fulano, para cicrano, aleluia. Irmãos, nós estamos perdendo partes com Deus. Nós estamos perdendo. Estamos perdendo. Porque tudo foi Ele que fez. Tudo foi Ele que criou. Por mais usado que o homem seja, por mais usado que a mulher seja, por mais sábio que ele seja, por mais sábia que ela seja, a glória continua sendo do Criador. Coloca isso em mente de uma vez por todas. A glória, ela é de Deus. Deus não dá a sua glória para seres humanos. A glória é de Deus. Foi Ele que criou tudo. Halamassuri. Ramassuri anderevassuri clamas te. Haramandaya sui andacanta lamai. Louvado seja Deus. Foi Ele que criou. A glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que Deus, meus irmãos, eu já vou encerrar. Por que que Deus fica indignado com a nação brasileira? Por que que Deus fica indignado com essa nação brasileira? Por causa disso. Por causa disso. Porque eles não dão a glória devida ao Criador. Dão glória ao homem, dão glória à criatura, dão glória aos animais, dão glória à imagem de escultura, a um pedaço de madeira, a um pedaço de pedra. Gente, Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Na sua totalidade, Ele é Deus. Ele é soberano. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa chega lá, vai apresentar um pregador, né? Aí fala o nome do pregador, bota o pregador lá em cima, enche o pregador de glória. Mas é difícil você ver na igreja, irmão, chegar uma pessoa na igreja e encher Jesus de glória, da glória que ele merece. Dizendo, oh meu Deus, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Príncipe da Paz, o Emanuel, o El Shaddai, o Adonai, o Eloí, louvado seja Deus. É a coisa mais rara do mundo. É você ver uma pessoa fazendo isso dentro da igreja, enchendo Jesus de glória, chamando Ele de Príncipe da Paz, de Emanuel, o El Shaddai, o Adonai. Olha, é difícil, irmãos. Aleluia, glória, toda exaltação, toda glória, todo louvor, aleluia, seja dado ao teu nome. Você não vê as pessoas fazerem isso. Aleluia. E Ele é digno de receber esse louvor. Ele é digno porque Ele é. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Emanuel. Ele é o El Shaddai. Ele é o Adonai. Ele é o Shalom, que significa paz. Halamassuri canture vassuri, ramandara massure mandai, halamassuri mandar canture vassuri. Oh Espírito de Deus, testifica, meu Pai, no coração deste ouvinte, meu Pai. Halamassuri alamassui andaracala vassuri, remandai açoi de canture vassaio. Aleluia, louvado seja Deus, bendito é o Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, minha querida irmã, já vamos encerrar. Aprenda a servir o Senhor, aprenda. Aproveita esta oportunidade que Deus está te dando aqui, de receber esta orientação, esse ensinamento.
Aleluia, aprenda. Servir o teu Deus com a tua alma. Quando você está dentro de casa, o teu Deus está do teu lado. E é a Ele que tu tem que dar glória. É a Ele que tu tem que exaltar. É a Ele que tu tem que dizer gratidão, Senhor. Ele está ali. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Louvado seja Deus. Mas muitas reuniões têm acontecido. Muitas reuniões têm acontecido dentro das igrejas. Mas infelizmente, não cumpre essa palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Não tem acontecido isso. Por quê? Jesus, ele prometeu na palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me manifestarei no meio deles. Mas não está havendo manifestação do Senhor. Por quê? Porque começam os primeiros passos, no início do culto já começa adorando o homem. Já começa adorando a mulher. Já começa adorando a carne. A primeira adoração não é para Deus. Não é para o Senhor. É por isso a igreja não sente avivamento, não sente a presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que esta palavra seja de um esclarecimento para você aprender a servir ao Senhor. Amém? Porque bom é servir a Deus da maneira correta. Não para agradar a ninguém, mas para agradar a Ele. Importa mais que Ele cresça e que eu diminua, disse o apóstolo João. Importa que Ele cresça, aleluia, e que eu diminua. Louvado seja Deus. Quando você exalta, quando você glorifica a Deus, quando você dá a glória devida ao seu nome, tudo você coloca a Ele, tudo Ele, é para Ele. Aleluia. Então você está engrandecendo e você está diminuindo. Foi o que João, o apóstolo João, quis dizer. O evangelista João quis dizer. Que o meu Senhor Jesus cresça e que eu diminua cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe você. Aleluia, que esta palavra venha de encontro à tua alma, porque assim é. Assim é. Aleluia. Louvado seja Deus. Medite, aleluia, na palavra, nessas 3 passagens que nós lemos aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Esta palavra é muito forte. Muito forte. Aleluia. Lembrando que quando chegar lá em cima, não tem mais nada para adorar, a não ser ao grande Deus. O grande eu sou. Lá só tem um que recebe adoração. Somente Ele. Somente Ele. Então você tem que aprender aqui na terra a adorá-lo. Porque lá no céu, a glória é só para Ele. Não existe mais nada que receba a glória. É só para Ele. Leia a palavra. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Amém? Que a graça de Deus vos acompanhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.